Bom dia, crianças, tudo bem? Nessa segunda quinzena do mês de agosto, nós vamos trabalhar com o tema diversidade cultural, tá certo? Eu sou a professora Lequinha. Hoje é terça-feira, 18 de agosto. Nós vamos ter aula de história no quarto ano. O conteúdo que nós vamos estudar é os povos indígenas do Brasil. É as diferenças entre esses povos. Esse conteúdo vai estar no livro de vocês, da página 72 a 74, tá certo? O objetivo que eu tenho que aprender nessa aula é identificar as diferenças entre esses povos indígenas. Vamos lá? Povos indígenas do Brasil. Antes do descobrimento do Brasil, em 1500, o território brasileiro já era habitado por povos nativos, os índios. Existem hoje diversos grupos indígenas no país. No passado, a população desses povos era de quase 2 milhões de pessoas. Hoje, há cerca de 1 milhão de indígenas vivendo em território brasileiro. Eles estão agrupados em 305 povos. A maior parte deles mora em aldeias situadas em áreas rurais. Uma parte menor vive em cidades. Observe o mapa e veja em que regiões brasileiras tem a maior concentração de índios. Diferença entre os indígenas. Muitas pessoas ainda veem os indígenas como se fossem todos iguais. Isso, porém, não é verdade. Os povos indígenas são diferentes entre si. Há os tupiniquins, os chavantes, os calapalos, os terenas e muitos outros. As diferenças entre os indígenas podem ser percebidas em vários aspectos de suas vidas, como, por exemplo, nos seus modos de viver e nas suas línguas. Cada um dos povos indígenas tem um jeito próprio de viver. Construir moradias, caçar, pescar, plantar, colher, rezar, se pintar e festejar. Isto é, possui uma cultura própria. Observem aí as duas imagens. Na imagem 1 mostra meninos do povo calapalo dançando, no Parque Indígena do Xingu. Na imagem 2 já mostram meninas do povo terena festejando. Observando essas imagens, é possível perceber diferenças no modo de se vestir e se enfeitar desses dois povos? Sim, né? Os calapalos, que são os meninos, eles usam pintura corporal e adereços nas pernas. Já os terenas estão com roupas criadas por eles próprios. E a menina que está na frente, para o observador, usa um colar de contas preto. Cada povo tem sua língua. Durante muito tempo, se acreditou que todos os indígenas do Brasil falavam uma única língua, o tupi. Mas isto é um erro, pois o tupi é um tronco linguístico, isto é, um conjunto de línguas que tem a mesma origem, e não uma língua só. Depois de muitos estudos, descobriram que no território brasileiro havia muitas outras línguas indígenas, sem nenhuma relação com o tupi. Pessoal, o tupi ela foi a língua mais usada no Brasil durante os primeiros séculos da colonização. Ela era falada por indígenas, negros e brancos. Muitas palavras, que a gente fala hoje em dia derivam dessa língua, de origem tupi, tá certo? No Brasil atual, são faladas cerca de 180 línguas indígenas. Não é pouco não, 180. E boa parte dessas línguas pertence a dois grandes troncos linguísticos, que é o tupi e o macro-gê. Observem aí essas imagens das duas árvores representando os dois troncos linguísticos mais conhecidos. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o macro-gê 12. Observando a árvore do tronco linguístico, a copa representa
o tronco, no caso o tupi e o macro-G, e suas raízes representam as famílias de cada tronco. É importante a gente saber, pessoal, que muitos desses povos, além dele falar a própria língua, eles falam a língua dos vizinhos. Na aula de hoje, percebemos que os povos indígenas são diversos, diferentes na organização, na fala, na forma de se vestir e em seus rituais, na maneira como interagem com outros povos, vivendo e se organizando conforme suas tradições.